Temos visto em nosso país, nos últimos tempos, muitas manifestações ideológicas. As pessoas têm se posicionado levantando as suas bandeiras ideológicas, e quando a gente ouve a pergunta, você é de direita ou de esquerda, nós estamos falando de ideologia. As ideologias são ideias, filosofias, visões ou cosmovisões de mundo. E, na verdade, elas atendem determinado grupo de pessoas, as ideologias. E elas propõem uma solução, uma resposta para os problemas do mundo. As ideologias afetam diretamente conceitos de família, de economia, de sociedade, de relações sociais e de capital. As principais ideologias hoje conhecidas são capitalista, a ideologia neoliberal, comunista, também a socialista, fascista, ateísta e ecumênica. Nós temos um exemplo de ideologia na Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Nós vamos encontrar Samuel, que foi o último juiz, e ele viveu um híbrido de sacerdote, profeta e juiz. A história do juiz é interessante, porque depois que o povo conquistou a terra prometida, não houve rei em Israel. Deus ia governar. E o que a gente chama de um governo teocrático, Deus governando. E na medida do possível que os problemas surgiam na comunidade, Deus levantava juízes. E aí surgem Jefité, Sansão, Gideão, a própria juíza Débora. Foram levantados para governar e para solucionar os problemas. Assim Deus quis trabalhar. O último juiz então foi o profeta Samuel, também juiz, que fez o seu trabalho. Muito interessante olhar para a vida do profeta Samuel desde a sua infância. É o menino com quem Deus falava, o menino que falava com Deus. E já idoso, ele quer passar o bastão e nomeia os seus filhos como juízes. Porém, os seus filhos foram avarentos, corruptos e subornavam ou recebiam suborno para o exercício do ministério deles. E o povo se desagradou deles. O que fez o povo? Chegou para Samuel. Samuel, nós não queremos mais esse tipo de governo, nós estamos com uma outra ideologia. A nossa ideologia é termos um rei, como as outras nações têm. Como os egípcios têm, como os cananitas têm, os moabitas têm, como os filisteus têm. Nós queremos ter um rei. Samuel ficou muito triste e Deus viu a angústia do coração dele e disse: Samuel, esse povo não rejeitou a você, esse povo rejeitou a mim. Porque esse povo adotou uma ideologia que ele olhou para o mundo e absorveu. Então não fique preocupado com isso. Na verdade, quando a gente olha para a história bíblica, você vai pensar que o povo hebreu, que começou com Abraão, que saiu de Ur dos caldeus, veio para Canaã, depois desceu ao Egito, voltou para Canaã, e ali foi organizando como povo. Deus também trouxe uma ideia de que eu vou fazer um povo diferente, vou fazer um povo aliançado. A visão de Deus era essa, constituir esse povo, e através das leis, dos mandamentos, dos estatutos, dos juízos, esse povo seria estruturado e andaria na lei do Senhor. Essa era a proposta da aliança de Deus com esse povo hebreu. Mas esse povo seduzido e desobediente e obstinado por ideologias e visões do mundo, abandonaram os valores que Deus queria que eles guardassem e deixaram de andar nos caminhos do Senhor. E aí você vai olhar na história sucessiva de Israel, na monarquia mesmo, aqueles que assumiram outras ideias e outras ideologias, importaram para a própria Samaria deuses estranhos, como faziam os povos cananeus. E eles absorveram essas ideologias, distanciando dos valores e dos projetos de Deus. E na época de Jesus isso não foi diferente. Nós tínhamos alguns grupos ideológicos. Eu poderia dizer que os essênios, que era um grupo segregado da sociedade, que morava ali nas cavernas de Qumran, perto dos Mar Morto, ali perto da região de Jericó. E quando você visita, você percebe que esse grupo de essênio, eles tinham vários tanques para se lavarem. Eles eram diferentes, tinham uma ideologia diferente, não se misturavam com os demais. Nós tínhamos os grupos religiosos, que também poderiam ser chamados de ideologias. Vocês iriam encontrar os fariseus, os saduceus, um grupo político, ideológico, os zelotes, que eram revolucionários, eles não aceitavam o domínio romano. Então você vai encontrar, Jesus veio nesse fervo.
E os valores cristãos, então, sempre foram confrontados, desde o Velho Testamento, na época de Jesus. Um autor chamado Juliano Henrique, ele diz o seguinte, que ser conduzido por ideologias implica em rejeitar a Deus e os valores ditados por Ele. Esse autor diz o seguinte, que ser guiado por ideologia traz como consequência decorrente a escravidão. Samuel advertiu o povo: se vocês nomearem um rei, esse cara vai tributar vocês, esse cara vai pegar os seus filhos para trabalhar para eles, e tudo que vocês tiverem de renda, vocês vão ter que contribuir. Então, as ideologias trazem uma certa escravidão. Por exemplo, quem de vocês teria a ousadia de falar: eu quero viver com liberdade na Coreia do Norte? Por causa de uma ideologia. Ou quem de vocês diria: eu tenho liberdade para ir no Afeganistão e viver lá em paz, por causa de uma ideologia radical islâmica? Então, vários países, quem de vocês gostaria de hoje viver em Cuba, viver na Venezuela, que são ideologias? E aí então a gente percebe que isso acompanha, porque as ideologias promovem a obstinação, muitas vezes a cegueira e a obtusidade e radicalismo, trazendo pessoas intolerantes. Com esse pano de fundo, eu queria pensar com vocês no momento em que o Senhor Jesus estava com alguns judeus, lá em João 8, versículo 23. Ele faz uma declaração que nós queremos pensar sobre essa declaração de Jesus. O que o texto bíblico diz lá em João 8, 23? Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Vamos ler juntos? Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Senhor, assunto moderno, atual, delicado, mas importante de ser tratado à luz da Tua Palavra. Por isso que o Senhor nos dê a capacidade para pensar junto com essas pessoas que aqui estão e já estiveram nesses 3 cultos anteriores, para que o Teu povo possa valorizar, assimilar, internalizar os valores eternos do Senhor, muito mais do que qualquer ideologia. Por isso, nos ajude a comunicar com verdade e que o inimigo não venha deturpar qualquer palavra dita aqui deste lugar. Da mesma forma que as crianças estejam aquietadas junto com seus pais, para que não haja dispersão dos pensamentos, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar sobre esse tema. Vamos dizer juntos: você, o mundo de cá e o mundo... Está lá? Vamos lá? Você, o mundo de cá e o mundo de lá. Eu quero pensar nos 2 mundos. Porque Jesus diz: vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Então o mundo de cá, vocês são do cá de baixo, eu sou de lá de cima. É uma expressão engraçada de Jesus: vocês são de cá de baixo e eu sou de lá de cima. Então, quero pensar no mundo de cá, no mundo de lá, e você. Porque você vai viver essa dicotomia de 2 mundos com prismas totalmente diferentes e como se comportar nesta confusão de mundos. Essa afirmação de Jesus nos faz pensar, porque em alguns momentos do seu ministério, Ele não apresenta uma ideologia, Ele apresenta valores. Ele não apresenta... diante da opressão romana, uma forma messiânica, revoltante, dizendo: nós não devemos aceitar sermos subjugados pelos romanos. Ele simplesmente diz para aquelas pessoas que querem captar em alguma pegadinha a vida dele: de quem é essa esfinge na moeda? De César. Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Vocês vivem no mundo, pagam imposto, mas se vocês são de Deus, vocês também têm que dar a Deus o que lhe é devido. O Sermão da Montanha, quando você abre no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, vocês vão perceber que os valores que ele declara no Sermão da Montanha são bem diferentes dos valores desse mundo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. As pessoas hoje gostam de ter, gostam de mostrar, gostam de ser soberba. São ideologias humanas. O capitalismo interfere nisso. Muita gente tem e quer ter mais, e sempre mais, gananciosos. E aqui diz: bem-aventurados os pobres, porque serão fartos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não diz aqui os revoltados, aqueles que estão por aí para, de forma revolucionária, destruir os poderes poderosos, os poderes sobre vocês. O Sermão do Monte fala que
você tem que viver de uma forma humilde. O que a sua mão direita fez, se você deu esmola, não precisa falar, tocar trombeta para ninguém. Hoje as pessoas gostam de expressar, nós doamos milhões para obras de caridade, para obras sociais. Se você faz jejum, fica quietinho e as pessoas gostam. Não, eu sou um cara piedoso. Então Jesus mostra que os valores do reino são bem diferentes do que se preconiza aí nos mundos e nas ideologias mundanas. Jesus, certa feita, ele chamou seus discípulos para junto de si e disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Isso é o mundo de cá. Mas no mundo de lá, entre vós, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva. Então Jesus, ele discute com essas pessoas de uma forma muito sutil, que o mundo de cá é assim, mas o mundo de lá é diferente. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de mundos. Então eu quero pensar com você sobre esse mundo de cá em primeiro lugar. Quando a gente fala do mundo de cá, se eu vou para a língua grega, ele vai falar de cosmos. E cosmos, ele vai envolver toda a natureza criada, mas envolver também os sistemas, as relações das pessoas. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Um autor, recentemente que eu li, dizia o seguinte, que Deus aparece pela primeira vez na Bíblia, não como Salvador, não aparece como Deus do amor, no Deus da justiça, mas ele aparece como Deus empreendedor, o Deus que cria. E essa visão é interessante, e ele criou todas as coisas pela palavra. Haja luz, haja firmamento, haja terra seca, haja animais, haja aves, e foi assim sucessivamente. Criou o homem, diz o texto bíblico, a sua imagem e a sua semelhança os criou. E deu ordem a esse homem e a esse casal: olha, de toda a árvore do jardim vocês devem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. E vocês têm que guardar, vocês têm que proteger esse jardim, você tem que cultivar esse jardim. E deu uma ordem também que é um valor que as ideologias têm arrebentado. Por isso, deixe o homem, pai e mãe, se una a sua mulher, serão os dois uma só carne. Isso é valor, isso é do mundo de lá, que deveria ser valor para implantar no mundo de cá. Mas o mundo de cá, olha, não tem mais. Você define o que você quer ser. E em alguns lugares até criança pode decidir: você quer ser menino, você é menino, você quer ser menina, você é menino. Mas no valor do reino, isso é ideologia mundana, isso é ideologia do mundo de cá. Aí os valores de lá são bem diferentes. Os valores de lá é: deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, homem e mulher. É isso que a Bíblia diz. Isso é valor, isso não é ideologia. Tudo que fere esse valor é ideologia do mundo de cá, e não os valores do mundo de lá. Agora, esse homem desobedeceu a ordem: de toda a árvore do jardim se coma, mas do conhecimento do bem e do mal não. E o dia que ele comeu, aquela criação linda, maravilhosa, que envolve o macro, o micro, os biomas, a diversidade na natureza, todas as perfeições que Deus fizera, as galáxias se desfiguraram, a ponto de implicar na própria natureza um peso do castigo da desobediência do homem, a ponto de Paulo dizer em Romanos 8 que a natureza geme por causa da desobediência. As árvores gemem. E olha, às vezes eu sinto o mar gemer. De vez em quando a gente está em alguns lugares e vê tanta poluição, e a gente percebe que aquilo geme de dor, por causa da desfiguração, da deformidade, da maldade que entrou na história da humanidade, afetando a natureza, afetando as relações, afetando o comportamento humano. Desde então, do pecado, a maldade entrou na história, e aí começou a crescer de forma exponencial. Por exemplo, Caim matou Abel. Olha como a maldade já entrou dentro do coração, e esse cara matou 1/4 da população da terra. Depois você consegue perceber uma coisa gradativa e crescente, porque você vai encontrar em Gênesis 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e aquilo que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração.
Depois, uma época, ele chega: agora nós vamos fazer o nosso nome célebre, vamos construir um zigurate, uma torre para alcançar os céus. E o Senhor vem e visita a Torre de Babel. E você vai encontrar esta evolução da maldade em Sodoma e Gomorra. E Deus fez destruir aqueles lugares com fogo e enxofre. E você olha para toda a história, para os domínios, para os impérios, para os movimentos egípcios, assírios, babilônicos, persas, gregos, romanos, um mundo perverso, cheio de guerras. E as cruzadas mesmo, por conta de uma ideologia chamada cristã, matava pessoas para defender a fé e defender a cidade de Jerusalém. Você vai encontrar nesse bojo histórico o capitalismo, o socialismo, o comunismo, Karl Marx, as guerras mundiais, o nazismo, o muro de Berlim, radicalismo islâmico, ideologia de gênero, esquerda e direita e por aí afora. Porque a gente tem que ter consciência, o que a palavra de Deus declara: o mundo jaz no maligno. O mundo se demonizou, o mundo apodreceu depois da queda. E esse mundo de cá é justamente esse. O mundo de cá é um mundo perverso, o mundo de cá é um mundo maldoso, o mundo de cá é um mundo destruído pelo pecado. Mas, mesmo assim, conforme João 3,16, nós temos uma afirmação muito linda. Porque Deus amou o quê? O mundo. Eles fizeram um mundo perfeito e a desobediência do homem desfigurou. Agora então Deus mostra o seu profundo amor para este mundo e a ponto de entregar o seu próprio Filho Jesus para que viesse restaurar e conectar esse homem com Ele. Por isso que João escreve: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Mas o mundo não o recebeu. É isso que as Escrituras dizem. Jesus é a prova do amor de Deus por esse mundo. Então o mundo de cá foi criado por Deus, foi afetado pelo pecado, mas é amado por Deus, a ponto de enviar seu Filho. Agora vamos olhar o mundo de lá. Porque quando falamos do mundo de lá, nós vamos perceber que vários textos da Bíblia revelam parte do mundo de lá. O mundo de lá foi anunciado por Jesus. Ele disse: vocês são cá de baixo, eu sou lá de cima. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros empenhariam a meu respeito, para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, meu reino, todavia, não é daqui. Eu não sou desse mundo de cá. Vocês são, eu sou do mundo de lá. Jesus declara em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai, no mundo de lá, há muitas moradas. A palavra do Senhor tem muitas informações que declaram como é o mundo de lá. A palavra diz que Deus habita e reina gloriosamente, majestosamente, poderosamente no mundo de lá. No mundo de lá existe uma relação de amor e de unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No mundo de lá, existe uma eternidade para se viver. No mundo de cá, as coisas são temporais, são passageiras. No mundo de lá, habita a bondade, a graça, a verdade, a misericórdia, a justiça e o direito. No mundo de cá, habita a maldade, a desgraça, a mentira, a injustiça e a perversão do direito. No mundo de lá, você vai encontrar perfeição, harmonia, paz, proteção e provisão. Há bênçãos sem medidas no mundo de lá, incontáveis. Não há tristeza no mundo de lá, não há dor, não há choro, não há sofrimento, não há solidão, não há morte no mundo de lá. Não há órfãos no mundo de lá. Isaías, o profeta, profetiza assim: e assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião cantando perpétua alegria, e o Senhor os coroará. E diz que gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá toda tristeza e gemido. Gosto do Salmo quando diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e a tua destra, na tua mão direita, há delícias perpetuamente. No mundo de lá, há delícias perpétuas. No mundo de lá, há alegria plena. No mundo de lá, tem coisas, como Paulo descreve, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração humano, o que Deus tem preparado para você no mundo de lá.
No mundo de lá, Paulo, que subiu numa visão até o terceiro céu, ele diz assim que não conseguiu proferir. Ele ouviu coisas inefáveis, que nenhum vocabulário humano poderia traduzir o que ele viu, os quais não é lícito ao homem referir, porque o mundo de lá tem coisas que você não consegue nem imaginar. No mundo de lá, tem a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desce do céu. No mundo de lá, tem o tabernáculo do Deus vivo com os homens. Deus vai estar com esse povo. No mundo de lá, o Senhor vai enxugar toda lágrima. A morte não mais vai existir. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas do mundo de cá passaram. No mundo de lá, a cidade não precisa de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória do Senhor vai iluminar a cidade. O Cordeiro é a sua lâmpada. As nações vão andar mediante a sua luz. As portas jamais se fecharão nem de dia, porque dela não haverá noite. E lhe darão a glória e a honra das nações. Nesta cidade nunca mais entrará coisa alguma contaminada, nem prática de abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Isso é no mundo de lá. Então, como viver? Se eu tenho o mundo de lá, que é ensinado pelas Escrituras, e Jesus diz, vós sois do mundo de cá, e eu sou do lado de cima. Então nós ficamos agora nessa ambiguidade, você e os mundos, você e o mundo de cá, e você o mundo de lá. Como eu, como cristão, devo viver? Como eu devo encarar essa dicotomia desse mundo e do mundo de lá? Eu queria pensar com você numa aparente contradição aqui, porque em João 8, 23, o versículo que lemos, Jesus disse bem claro, vós sois do mundo de cá, e eu sou de lá de cima. Agora, quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 17, e você lê o versículo 16, Jesus vai estar orando ao Pai, dizendo assim, eles não são deste mundo, como eu do mundo não sou. Ei, há uma contradição aí. Se em João 8, 23, Jesus fala que vocês são deste mundo, e ele não. E se em João 17, 16, ele vai dizer que vocês são do mundo de lá, como ele o é, por que há contradição? Eu queria dar duas alternativas possíveis para você pensar. Primeiro, entender que em João 8, Jesus está falando com os judeus. E ele está falando para aquelas pessoas que não têm um compromisso messiânico com Jesus, o Salvador. Então ele diz, vocês são do mundo daqui, eu sou do mundo de lá. Conquanto, ou em João 17, 16, Jesus não está falando com gente descompromissada com o reino messiânico, mas ele está falando com o Pai acerca dos filhos que o Pai lhe deu, que são seus discípulos. Ele diz, Pai, rogo não para que os tires do mundo, mas que os livre do mal, pois eles não são desse mundo, como eu também do mundo não sou. Então a primeira interpretação é o seguinte, de um lado ele falava para judeu que não tinha compromisso messiânico, e de outro lado ele falava sobre os seus discípulos. A segunda interpretação é pensar o seguinte, se por um lado você nasceu gente, você se tornou homem, se tornou mulher, e habitou nesta carne, você habita no mundo de cá. Você é gente, você tem uma cidadania terrena. Agora, para obter a cidadania do mundo de lá, celestial, você precisa passar por aquilo que Jesus denomina de novo nascimento. Em João 3, Jesus encontrando com um homem chamado Nicodemos, ele diz, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você pertence ao mundo de cá. Se você quiser entender o mundo de lá, você precisa receber o Messias como seu Salvador e Senhor. Então a segunda interpretação é o seguinte, que você tem duas cidadanias. Você tem a sua cidadania terrena, por fazer parte do mundo de cá, por ter nascido gente. Mas se você recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, você tem a sua cidadania celestial do mundo de lá. Pois bem, então agora você entende que no mundo de cá você tem que viver guardando todos os valores do mundo de lá. Você não pode desconectar, se você é nascido de novo, do mundo de lá para viver o mundo de cá. Aquele que nasceu de novo, ele vive no mundo de cá, mas concentrado no mundo de lá. Por isso, como eu devo me comportar? A dupla cidadania, por nascermos neste mundo e por nascermos espiritualmente, vai levar a você a entender algumas coisas dos valores, contrastando com as ideologias. O que agora que vai prevalecer sobre você
Não são os valores do mundo de cá, mas as ideologias do mundo de cá, mas os valores do mundo de lá. E no mundo de lá, você vai encontrar várias coisas. Há um autor que eu gosto muito, John Stott, e ele escreveu um livro, li recentemente, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Ele fala como que a gente tem que viver na igreja, no mundo, como igreja, no mundo secular. Ele trabalha essa tônica, dizendo o seguinte, que este livro, a Bíblia Sagrada, foi escrito num contexto cultural. Então, as pessoas que estavam ali tinham a sua cultura, tinham a sua formação. Mas ele diz que você consegue tirar deste livro todas as influências culturais e abstrair os valores do reino. Ou ele chama isso de transposição cultural. E é isso que a palavra de Deus é para nós. Ela está além das ideologias. Ela transpõe as ideologias. Então, ciente de que o mundo de cá jaz o maligno, ciente de que você deve pensar no mundo de lá e não no mundo de cá, conforme o texto diz, pensar nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Pensando que a sua pátria está no mundo de lá, onde você aguarda o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Pensando que você é peregrino e forasteiro no mundo de cá, pensando que as coisas que se veem no mundo de cá são temporais, e pensando que as coisas que não se veem no mundo de lá são eternas, pensando que a aparência do mundo de cá passa e se deteriora, mas de lá não, permanece para sempre. Qual mundo você representa? Qual mundo você se identifica? Qual mundo parece, ou aparece, ou transparece na sua vida? Esse é o grande perigo, porque se você ignora, se você desconhece, se você não tem familiaridade com esse livro, você vai viver e encarnar as ideologias desse mundo, do mundo de cá. Mas não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é que você viva no mundo de cá, mas com a mente no mundo de lá, com a consciência, com os valores, com os princípios do mundo de lá. Saiba que como cristão, você está neste mundo, mas você não é deste mundo, então posicione como um servo do Senhor Altíssimo. A sua ênfase não deve ser defender as ideologias do mundo de cá, mas os valores do reino, do mundo de lá. Como fazer isso? Algumas dicas. Primeiro, vivendo no mundo de cá, protagonizando os valores do mundo de lá. Encarne o Sermão da Montanha, é em outras palavras isso. Pega o Sermão da Montanha e ande nas ruas vivendo o Sermão da Montanha. Segunda dica, priorize, que está também no Sermão da Montanha esse princípio. Priorize no mundo de cá, o mundo de lá. Buscai, pois, em primeiro lugar, não o mundo de cá, mas o reino de Deus e toda a sua justiça. Não, mas eu sei disso. Tá, cara, mas você não para vir a culto, você não lê a Bíblia, você é um fanático por trabalho, workaholic, você é um cara que faz de tudo para ganhar dinheiro, para tudo. Cadê o mundo de lá na sua vida? Você quer ser um cara formado, estudado e bem capacitado, mas isso é investir no mundo de lá ou no mundo de cá? Como eu posso trabalhar nessa dimensão? Segundo, terceiro, sendo luz no mundo de cá, resplandecendo nas trevas, sendo o sal da terra, fazendo diferença, comportando-se no mundo de cá de forma tão irrepreensível que as pessoas não tenham nada a que desabonar a seu respeito. Isso é viver os valores do mundo de lá no mundo de cá. Sendo embaixador, estou aqui como representante da minha pátria celestial. Por isso que eu gosto daquele hino antigo: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim anunciando vou, embaixador por Deus de terras de além céus. Você é um embaixador celestial no mundo perdido, comportando-se de forma irrepreensível, pautando-se sempre na verdade, na justiça e no direito. Se você é advogado, profissional do direito, procurador, se você é juiz, cara, Deus sabe. A Bíblia diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Você não vai enganar. A Bíblia diz que esses juízes correm risco de serem subornáveis. E o que você está vendo nesse país, você vê pessoas que a gente deveria confiar e a gente agora não acredita na nossa justiça. Eu já perdi esse crédito alguns anos atrás, quando surgiu os embargos infringentes. Estava tudo definido, aí vem os embargos infringentes e aquilo que era condenado soltou tudo. A partir daí eu falei, agora acabou a justiça, e de fato está aí. Mas justiça e direito, então você como cristão
Isso não é meu, é teu, devolva. Justiça e direito, defenda a causa justa. Você é um embaixador do reino de lá, dos valores de lá. Os valores de cá, o importante é ter vantagem. Há um salmo, na verdade é um provérbio, diz assim: nada vale, depois sai se gabando. O que é isso? Você é um comerciante de carro, vem alguém te oferecer um carro, fala: esse carro teu tem que fazer muita coisa. Ele custa 50 mil reais na tabela FIPE, mas tem muita coisa para fazer. Eu pago 40 mil. E você compra. Esse é o mundo de cá. Aí, ele depreciou o teu carro. Aí ele chega para um outro vendedor: cara, comprei uma mamata de carro aqui. 40, cara. Nada vale, depois sai se gabando. Esse é o mundo de cá. O mundo de lá não. O que é teu, o que é meu. O que é justo, é justo. Por isso que, inclusive, o Salmo 15 diz: quem é o cidadão dos céus? O texto bíblico diz: jura com dano próprio e não se retrata. Mesmo que eu leve o prejuízo, mas eu dei a minha palavra, eu vou honrar. Isso é o mundo de lá. O mundo de cá, você escreve, autentica, registra, averba, tudo, e não vale nada. Isso é o mundo de cá, podre. Aquelas pessoas com aquelas capivaras incríveis. Pessoas que vivem nessa dimensão porque ainda não têm um temor do Senhor. Porque no mundo de lá, o seu nome tem que ser limpo. E se ainda não está limpo, procure regularizar. O Senhor vai te dar condições de limpar o seu nome. Se você transpôs para outra cidadania, a cidadania espiritual. Viva neste mundo pautado na sabedoria do Senhor. Viva neste mundo vigiando em todo o tempo contra as sutilezas do mal. Guarde, permaneça fiel à palavra. Vivendo no mundo de cá, numa vida cujos valores do mundo de lá são produtivos, eficazes na sua vida. E eu quero concluir. Na ideologia da esquerda, o mundo pode ser mudado, porque o que complicou o mundo são as estruturas. E se você mudar as estruturas, as pessoas mudam. Essa ideologia bate com a palavra? O problema do mundo está nas estruturas ou está no coração do homem? Então por que a gente está defendendo uma teologia, ou uma ideologia que não confere com as escrituras sagradas? Na ideologia de direita, onde o capital é muito importante, o egoísmo naturalmente é estimulado. Nós estamos numa visão agora, principalmente na nossa região, o pessoal do agro está por cima. Mas eu quero saber qual dessas pessoas que estão prosperando, que estão pensando nas outras pessoas. Isso é um egoísmo natural que a própria ideologia estimula. O desejo do poder, uma imagem de si mesmo como alguém mais importante do que as outras pessoas. Em que isso confere com o valor do reino, em que o altruísmo é muito maior do que o egoísmo. O altruísmo é você ser uma pessoa que pensa nos outros primeiro. Entendem? O mundo de cá tem essas ideologias, e algumas delas até têm alguns valores cristãos embutidos, mas no cerne, você vai perceber que os valores da Bíblia são muito mais, são melhores, eles extrapolam as ideologias. Qual é o seu chamado? Viva os valores do reino. Quer uma sugestão? Fuja das ideologias. Não se iluda com as ideologias. Não vista uma bandeira verde dizendo assim: eu estou nessa ideologia. Não vista uma bandeira vermelha e diz: eu sou dessa ideologia. Se você quer os valores do reino, viva os valores do reino. O chamado de Jesus é para você ser humilde, para você ser manso, para você ser faminto e sedento por justiça. O chamado de Jesus é para você ser misericordioso. O chamado de Jesus é para você ser limpo de coração. E bem-aventurado quando você for perseguido por causa da justiça, injuriado simplesmente por parecer com Jesus. Qual é a ideologia humana que leva você a se parecer com Jesus? É só o Evangelho. As ideologias competem com a autoridade da Bíblia. Para o cristão, a Bíblia, a palavra de Deus é maior do que as ideologias. O Evangelho de Jesus límpido, cristalino, não pode ser confundido, misturado, substituído, negociado para se adequar a qualquer tipo de ideologia. Tanto é que vocês vão perceber hoje algumas ideologias usando a própria Bíblia para justificar os seus equívocos e seus erros.
Eu aprendi na teologia que quando você tem uma verdade, ela tem que entrar no livro de Gênesis e sair inteirinha no livro de Apocalipse. E tem muitas coisas que estão na Bíblia, que está num livro lá por alguma coisa estranha, e o cara entra aqui, mas ela não chega até lá o livro de Apocalipse, ela morre no meio do caminho. Então, os valores do reino, eles passam de Gênesis a Apocalipse. Se ele ficar no meio do caminho, porque não é um princípio bíblico. Então, esta frase me marcou muito e eu queria encerrar com ela. Nem à esquerda, vamos ler direito isso aí, porque o A é craseado. Nem à esquerda, nem à direita, mas para cima, para Deus. Nós vivemos no mundo de cá, mas os nossos valores são do mundo de lá. Que Deus dê graça para você viver nessa dimensão.